Graças a Deus, meus irmãos, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Nós sabemos que todos nós temos uma responsabilidade grandiosa em relação ao propósito que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Salmo 139 que o Senhor já havia escrito num livro todos os dias da vida de Davi, ele como eu poético falando, ainda que ele não tivesse sido gerado no ventre da sua mãe. Ele diz em outras palavras: Deus, eu sei que ainda antes de eu ter sido gerado, a minha vida ela foi projetada, ela foi designada pelo Senhor. E aí com isso ele estava também despertando a própria consciência para perceber a dimensão do propósito que ele estava envolvido. Não se tratava somente da vida dele, se tratava da vida das próximas gerações e como ele iria permitir que a sua vida fosse um reflexo para que outros o enxergassem como espelho, seguindo o exemplo dele e assim também vivendo para si mesmos aquilo que Deus designou para suas vidas. Davi, como eu poético diz, o Senhor escreveu os meus dias no teu livro ainda antes que não existisse nenhuma soma deles. Mas isso também se aplica para nós. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, se não me engano, diz assim: eu bem sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Então você precisa ter em mente que há um propósito que Deus designou exclusivamente para você, e eu não serei capaz de viver esse propósito. Eu não sou capaz de viver aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Você não é capaz de viver aquilo que Deus estabeleceu para mim. É uma chamada, uma vocação pessoal. E você precisa discernir como entrar nas profundezas do coração de Deus para desvendar aquilo que Ele estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Sabe, você provavelmente conhece pessoas que estão envolvidas com cargos muito grandes de empresas, de ramos, e que esses cargos exigem uma responsabilidade muito grande sobre eles que ocupam essas posições. E se você analisa a mentalidade da pessoa, você percebe, ela tem uma mentalidade responsável. Ela sabe que precisa prestar contas a alguém diante daquilo que ela faz ou diante daquilo que ela deixa de fazer. Ela sabe que as atitudes, o posicionamento dela vai repercutir diretamente em como será efetivo o trabalho em conjunto daquela empresa, daquela companhia. Você entende isso? Agora, como membros do reino de Deus, todos nós temos uma tarefa importantíssima, e como você vai se posicionar diante da sua vocação vai determinar a eficácia daquilo que Deus deseja fazer num plano coletivo, num plano maior. Você entende isso? É por isso que quando nós despertamos para o propósito, nós vivemos debaixo de uma consciência muito responsável. Você sabe que cada passo que você dá, cada passo que você deixa de dar, vai repercutir diretamente no reino de Deus, e você vai responder por isso. Afinal, você está engajado num plano que, apesar de ser temporário, vai tocar e vai repercutir em toda a eternidade. Nós devemos ser movidos pela eternidade, e é por isso que muitos de nós precisamos despertar para a responsabilidade que nós temos diante do estilo de vida que nós vivemos, diante de como nós posicionamos em relação ao que Deus chamou cada um de nós individualmente para fazer. Só que aí que entra um problema muito grande. Muitas pessoas, depois de ter sua mente despertada para a responsabilidade do propósito, elas acabam entrando num lugar de muito peso sobre suas costas. Elas ficam tão cheias com esse senso de responsabilidade que elas pegam um peso que não podem suportar, e muitas vivem cheias de culpa, cheias de condenação, cheias de preocupações e ansiedades em relação àquilo que não estão conseguindo fazer, aquilo que está além das suas forças. E é aí que nós precisamos entrar no equilíbrio. O equilíbrio de quê? Ter uma mentalidade responsável em relação ao propósito, mas não pegar um peso que não é para você pegar.
Muitas pessoas estão desleixadas porque não têm uma mentalidade correta em relação ao seu propósito, à sua funcionalidade no reino. Mas muitas pessoas sinceras têm um senso de responsabilidade, mas estão sobrecarregadas porque estão cheias de culpa e condenação sobre aquelas coisas que elas não conseguem fazer com as forças do próprio braço. Então quero deixar para você o que o profeta Zacarias falou para Zorobabel pelo Espírito Santo. Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, a partir de uma mentalidade responsável diante do reino, você precisa entrar no descanso de Deus, a fim de receber do Senhor toda a capacitação, toda a unção necessária para que você cumpra o seu chamado de forma eficaz, completa e sem sobrecarregar a tua vida. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Há um chamado, você precisa ser responsável com ele, mas também há uma graça que Deus fornece para que você cumpra o seu chamado sem se sobrecarregar com a ansiedade, com a carga que você não deve pegar, senão você não vai conseguir caminhar com leveza diante da presença do Senhor, enquanto você cumpre aquilo que Ele te confiou. Amém? Um grande abraço. Pegue a responsabilidade, mas não pegue o peso da responsabilidade. Amém? Tchau.